Neste vídeo vamos falar de comunicação. Ora, comunicação é algo que nós utilizamos todos os dias, não é? Parece uma coisa simples, não é? Eu falo, alguém ouve, e nós damos isto como uma comunicação eficaz. Mas cada vez mais nós vemos que não é assim. Cada vez mais as pessoas entendem-se menos, não é? Falam umas com as outras, mas não estão a entender o que é que cada uma quer e por isso isto, obviamente, há muitas discussões, muitos problemas, muitos mal-entendidos, não é? E hoje em dia nós ouvimos muito isto, não é? Não entendeste o que eu disse, não foi bem isso que eu disse. As pessoas começam a presumir o que é que as outras pessoas pensam sobre a mesma coisa. Há pessoas que amam tanto que até já têm a capacidade de telepatia, por isso já pensam o que é que a outra pensa. Isto tudo dá má comunicação, não é? Por isso, obviamente, se a isso juntarmos falta de sono, falta de paciência e irritabilidade, dá as discussões, não é? E depois, nas discussões, deveria ser onde deveria haver a melhor comunicação para o problema ser resolvido. Mas não, porque até hoje nas discussões as pessoas discutem mal. Por isso, no final da discussão, perguntamos às pessoas o problema está resolvido e muitas vezes a discussão nem teve nada a ver com o problema inicial que começou. Começou com algo e de repente estamos a falar de outras coisas. Isto é muito má comunicação. Por isso, o vídeo hoje nós vamos desconstruir aqui o que é uma comunicação eficaz para nós dizermos e sermos entendidos, não é? A única boa comunicação é quando quem ouve e quem fala, por isso quem está a falar é o interlocutor, quem ouve pode ser um ou vários interlocutores, têm interesse na mensagem. Não é? Se nós falarmos para pessoas que não têm interesse na mensagem, necessidade na mensagem, importância na mensagem, prioridade na mensagem, isto não é uma comunicação, as pessoas só estão a ouvir, não é? Por isso isto não vai dar nenhuma ação. Isto nós vemos este registro muitas vezes nas mulheres em relação aos filhos e aos maridos, não é? Que repetem-se, como parece que as pessoas não ouvem. Não, as pessoas ouviram, não tiveram, mas foi interesse nem na comunicação, nem na ação que a comunicação pretende que seja realizada. E isto muitas vezes as pessoas depois acham que existem mais comunicações. Obviamente, porque os interlocutores não têm interesse na mensagem. Não é? Eu vou criar aqui uma provocação para vocês perceberem que nem sempre a evolução da comunicação trouxe melhor comunicação. Não é? Pensem assim, vocês hoje em dia, a maior parte da vossa comunicação, se pensarem, além da oralidade, é a escrita, não é? As mensagens, não é? Seja pelo SMS, o WhatsApp, pelo Messenger, mensagens, não é? Isto é uma adaptação, uma evolução. Troquem todas essas mensagens que vocês estão a mandar para as pessoas por sinais de fumo. Não é? Sim, porque o ser humano já comunicou por sinais de fumo e na altura era uma boa comunicação, não é? Substituía a oralidade porque havia distância, não é? Hoje, se nós virmos e analisarmos racionalmente como é que eram os erros e como é que era subentendido as mensagens por sinais de fumo e as mensagens que nós enviamos hoje, existem muitas semelhanças, não é? Porque o que nós escrevemos às vezes está mal escrito, o que nós escrevemos está mal interpretado, as pessoas já escrevem mal, as pessoas cometem erros, as pessoas hoje em dia nem pontuação põem. Por isso, a comunicação escrita dá aso a, ora, aí está, o mesmo que acontecia com os sinais de fumo, de a mensagem não passar, não ser aquela mensagem, não ser entendida daquela maneira, a importância da mensagem não está lá, e tudo isto cria problemas, não é? Ora, aqui está. Nós pensamos que sempre que há um novo meio de comunicação, ela vem acrescentar boa comunicação, e não é verdade. A boa comunicação é oral, não é? Porque muitas vezes a oral no sentido de até estarmos presentes, porque falar ao telefone, só por telefone, ou falar à frente de uma pessoa é diferente. Tal e qual como hoje em dia uma videochamada onde nós conseguimos falar e ouvir a pessoa é melhor do que falar só com ela. Porque a expressão, o olhar, a maneira como nós reagimos à mensagem também é comunicação, não é? Por isso, sempre que nós formos retirando partes às comunicações, não é? A comunicação deixa de ser boa, não é? Ora, nós aqui em Psicologia Clínica, quando recebemos as pessoas com problemas de comunicação, são pessoas que estão a sentir que não estão a ser entendidas pelos seus públicos, não é? Sejam eles as famílias ou o seu contexto profissionais ou de amigos, não é? Ou pessoas que utilizam a comunicação na sua área profissional e que pretendem chegar com uma melhor comunicação a um maior número de pessoas. Não é? Políticos, artistas, pessoas que lidam com a comunicação pura e dura, não é? É necessário estas pessoas terem a noção de que estão a comunicar bem e a ser bem recebidos em termos de comunicação. Muitas vezes pedem ajuda para melhorar, para evoluir, para avaliar o seu grau de comunicação e melhorar, não é?
É necessário nós sabermos que a psicologia clínica estuda o processo da comunicação. Por isso, não é o que é dito, como é que é entendido, como é que cada pessoa entende, não é? Por isso, o que é que nós fazemos aqui em psicologia clínica? Avaliamos os modos de comunicação, como é que as pessoas comunicam, não é? Se é por escrito, se é oral, se é pela televisão, se é pelos jornais, não é? Pelas redes sociais. O modo de comunicação, cada um tem uma comunicação eficaz, não é? Nivelamos as comunicações. Nós não podemos falar igual para toda a gente. Aliás, mensagens muito generalistas muitas vezes não são percebidas, não é? Premeditamos conteúdos, não é? Pessoas que utilizem a comunicação como sendo importante no seu dia-a-dia, seja ela qual for, querem que têm que premeditar conteúdos. Eu, se quero que uma mensagem passe, tenho que pensar a mensagem, não é? É aquilo que eu sinto, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu pretendo que a outra pessoa ouça, não é? Por isso, premeditar é muito importante. Analisar o histórico de comunicação destas pessoas. Esta pessoa sempre teve boa comunicação ou é um problema de agora, não é? E muitas vezes chegamos à conclusão de que a pessoa há muito tempo que tem uma má comunicação ou não consegue fazer-se entender, não é? E depois ensinamos as prioridades da comunicação, obviamente, e a definir os interlocutores, porque os interlocutores também são importantes, não é? É importante nós vermos que a mensagem em si não é só eu falar e alguém a ouvir, não é? Porque se eu falar e 10 pessoas ouvirem, as 10 pessoas vão dar 10 interpretações ao que eu estou a dizer. Porque cada pessoa tem as suas vivências e cada pessoa pensa o que ouve de determinada maneira. Ora, vamos desconstruir aqui um bocadinho a comunicação para vocês verem como é que a comunicação tem várias etapas e por isso é que ela falha tanto, não é? O tempo. Não é? É preciso nós vermos que uma mensagem que tenha tempo para ser comunicada é mais eficaz do que uma mensagem que tem pouco tempo a ser comunicada. Por isso, como eu estava a dizer, as mensagens hoje em dia em que nós mandamos uma mensagem e achamos que já comunicamos algo, não comunicamos. Não é? Enviamos uma mensagem. A mensagem tem que ser recebida, a mensagem tem que ser interpretada, analisada e respondida. Só aí é que há uma comunicação. Senão, nós estamos só a falar e ninguém nos ouve. Ora, aí está. Algo que hoje em dia também ouvimos muito aqui nas consultas. Não é? Eu falo, ninguém me ouve. Não é? Isto parece aquela frase do humor dos gatos fedorentos há uns anos atrás. Não é? As pessoas muitas vezes ouvem, mas aquilo não lhes interessa e por isso não há uma comunicação. Por isso, o tempo é muito importante. Para haver uma comunicação é preciso haver tempo para a comunicação. O conteúdo. O conteúdo é muito importante. É um conteúdo que foi pensado? É um conteúdo que me surgiu de repente? Ou é um conteúdo premeditado? Isto é importante, porque tudo um conteúdo pensado é aquilo que eu sinto, que eu penso e que eu quero transmitir. Muitas vezes até quero influenciar, ensinar, não é? Isto hoje em dia é muito importante. Aos conteúdos que de repente, não é? Eu digo, ou que invento, ou que copio, e por isso é que dá as tais más comunicações que se chamam fake news, as notícias falsas, não é? Que são coisas erradas que são ditas, que as pessoas ouvem e que repetem. Por isso, na prática, estão a repetir como sendo certo uma coisa errada, não é? Hoje em dia temos nas redes sociais um crescimento de pessoas influentes, que são os influencers e os youtubers, não é? E antes havia os bloggers, e é importante nós vermos as comunicações que estas pessoas passam, não é? Para já, também temos que ver as idades que estas pessoas têm, porque muitas vezes a idade tem a ver com a qualidade da comunicação. Por isso, quanto mais novos forem estas pessoas, menos vivências têm e na prática estão a repetir ou estão a teorizar a informação. Não é? E depois temos a comunicação premeditada, que é aquela que é pensada, mas nós premeditamos como é que queremos que o público a ouça e a compreenda. Não é? Por isso, o tempo e o conteúdo é importante. Depois, o contexto. Não é? Temos que ver o contexto, é um contexto emocional e racional. Não é? Vocês, se estiverem a amar a comunicação é uma, se estiverem a cobrar, a comunicação é outra. Não é? Por isso, até a nossa predisposição para a comunicação é importante. Os graus de tolerância, o que permitimos, o que deixamos passar. E depois, na cobrança, o que nós queremos justificar, os porquês e queremos analisar a informação à lupa. Por isso, o contexto também é importante. Não é? As idades, não é? As diferenças de idades dá diferença. Para já há diferença de interesses e por isso, como é lógico, as mensagens não são comunicadas com a mesma eficácia. Não é? A forma, como eu já falei, a escrita, a verbal, a audiovisual, que nos chega através das redes sociais em forma de repetição, não é? É por isso, também é bom nós sabermos que a forma também é importante, não é? O modo,
não é? Como é que nós estamos a declinar esta informação? O que é que eu pretendo com a informação? É só informar? Quero informar e ensinar? Quero informar, ensinar e quero ter feedback do que as pessoas entenderam? Quero informar, ensinar, ter feedback e ver mudanças de comportamentos, por isso as pessoas a aplicar aquilo que nós dissemos. Porque isto é a diferença entre nós dizermos, olha, vai pôr a mesa. Alguém ouviu esta mensagem. Por isso, a importância que nós temos aqui é, vemos a pessoa a deixar de fazer o que está a fazer para ir a pôr a mesa? Vemos a pessoa a pôr a mesa? Vemos a pessoa a comunicar que já pôs a mesa? Tudo isto é comunicação, não é? Por isso, nós ficamos quase na comunicação de que vai pôr a mesa. Isto não é comunicação. Não é? Isto é oralidade. É diferente. Não é? A mensagem, para ser eficaz, tem que haver interesse mútuo das pessoas, neste caso os interlocutores que estão a falar e ouvir. Tem que haver uma necessidade mútua, obviamente. Tem que ser criada uma atenção e um foco. Não é? Por isso é que, quando nós queremos transmitir alguma coisa importante, nós, ora, aí está, criamos tempo e contexto. Não é? Um pedido de casamento não é feito a correr. Uma informação sobre um desconto não é feita a correr. Uma informação sobre uma doença, uma urgência, algo que aconteceu e que é grave, não é feito, tem que ter um contexto. Por isso, nós temos que ter atenção de que temos que criar focos e atenção sobre a mensagem. Né? E depois o grau de importância. Né? A importância para mim da mensagem e a importância para os outros da mensagem. Porque, olha, por exemplo, a política, não é? Quem está a debitar acha que aquilo é muito importante e o povo olha, ouve aquilo e não dá importância a absolutamente nenhuma. Por isso, a comunicação não é só nós dizermos algo, não é? Tem que haver algo, esse algo tem que produzir alguma coisa, não é? O timing também é muito importante. E agora esta é a regra que, se vocês depois de acabarem de ver o vídeo, apliquem na vossa vida. O timing. Todos os processos de comunicação têm inícios, meios e fins. Né? Seja micro ou macro. Né? Qual é a diferença do micro e do macro? O micro é aquilo que nós podemos controlar, o macro é aquilo que nós não dominamos. Por isso, onde é que há os inícios, meios e fins? Olha, vou-vos pôr aqui, por exemplo, vou dar o exemplo de uma relação. Nos inícios das relações há sempre foco e atenção, porque estamos na conquista, por isso a comunicação geralmente é boa, não é? No meio da relação já entramos nas rotinas, nos processos de automatização. A comunicação já não é muito boa. No fim das relações, como nós estamos na cobrança, por isso aqui já existe a emocionalidade, a comunicação nós queremos que ela seja boa, mas ela não é porque não tem respostas, não é? Por isso é que nós ficamos muito com os porquês. Mas nós não deixamos passar nada. Aqui já estamos muito micro, não é? Por isso, como vocês veem, há inícios, meios e fins. Eu, quando quero mandar uma mensagem para alguém, tenho que também ver se nós, na relação, não é? Estamos no início, os meios e fins. Pode ser uma relação amorosa, uma relação profissional, não é? Todos os processos têm inícios, meios e fins. Se vocês mandarem os vossos filhos estudar, não é? Há um início que é nós mandarmos, o meio que é ele estudar e o fim é ele concluir o estudo, não é? Temos que avaliar e aferir estes processos, porque senão a comunicação não existe. Vai estudar e de repente nós vamos lá e ninguém estudou, não é? A comunicação, nós ficamos a entender que comunicamos, mas não houve comunicação, não é? Porque, ora, aí está, não havia nem necessidade dos miúdos estudarem ou interesse, não é? Nós, no dia-a-dia, estamos com muita má comunicação, principalmente até mesmo intergeracional, não é? Os jovens já não sabem falar com os adultos já não têm a necessidade de falar com os idosos. E os idosos, no meio disto tudo, são aquelas pessoas que até têm uma vida de comunicação e cada vez percebem menos disto, não é? Porque, para já, também está a faltar já as capacidades auditivas e da oralidade, não é? E muitas vezes o que se lhes diz, eles não entendem e nós não temos a paciência, ora, lá está o tempo, não é? Para ver que o contexto não foi o certo. Nós, com os idosos, por exemplo, temos que ter mais tempo para uma comunicação eficaz. Tem que haver interesses e conteúdos mútuos, não é? Porque o que acontece hoje em dia muito entre adultos e idosos, ou crianças e idosos, é que na prática não há comunicação. Há imposição de oralidade. Faz isto, a regra é esta, isto está proibido, isto não pode fazer, que chatice, estás sempre a repetir. Isto não é comunicação, não é? Por isso temos que ver que hoje as crianças não entendem os pais, maridos e mulheres, ou maridos e mulheres não se entendem na comunicação, os adultos não se entendem com os idosos, os idosos com as crianças e com os adultos a mesma coisa, não é?
Para haver boa comunicação, neste caso eficaz, até mesmo entre idades, tem que haver interesse na mensagem, tem que haver tempo para a transmitir e tem que haver a eficácia, que é de que as pessoas ficaram satisfeitas com essa comunicação. Temos que ver que este timing é importante, não é? Porque hoje em dia a maioria da vossa comunicação ineficaz está no meio dos processos, estão nas rotinas e nos automatismos, não é? Venham para a mesa. Aquilo já é uma rotina. Ouvem aquilo todos os dias e sabem que vai ser repetido 15 vezes, por isso na prática estão em automático, não é? Isto é importante nós termos a noção. Obviamente, na comunicação existem os erros, não é? Que erros é que podem existir? Olha, para já, a presunção, não é? Nós comunicamos a presumir o que é que as outras pessoas vão entender e que vão entender como nós estamos a comunicar. Presumir é a pior má comunicação. É a pior comunicação que existe. Pensar pela outra pessoa. Há pessoas que amam tanto e que já se conhecem há tanto tempo e tantos anos, relações de 10, 15 anos, e que acham que sabem o que é que a outra pessoa pensa e sabe sobre o assunto, não é? De repente têm surpresas desagradáveis, não é? Assumirmos, a má comunicação, o erro também é assumirmos que sabemos as respostas que nos vão ser ditas, não é? Ou então substituirmos às outras pessoas. Há pessoas que perguntam e respondem, não é? Nem deixam a outra pessoa falar, não é? Ou impor-se às outras pessoas. Há pessoas que estão autoritárias que elas não comunicam, não é? Elas comandam, não é? Isto é mau, não é? Ou as pessoas que ameaçam, não é? Há pessoas que toda a comunicação é de irritabilidade, de agressão, de ameaça. Isto, apesar de ser comunicação, é uma má comunicação, não é? Tudo isto leva a crer que nós cada vez falamos mais e cada vez percebemos menos, não é? A comunicação está assim hoje em dia, não é? Por isso é importante, se vocês virem que este é um grande problema, procurem ajuda. A psicologia clínica é uma das áreas em que vocês podem pedir ajuda sobre a comunicação ou a má comunicação que podem estar a ter neste momento.